mais um episódio do nosso podcast, O que eu sei sobre tigres e dragões. E hoje temos mais uma convidada especialíssima. Não, mas peraí, você vai fazer a introdução? Não vou. Tá bom, é muita parei. puxação de sardinha, né? Vai aí, Igor. Continua daí. Vai. Não pode. Igor, começa de novo. Vai. Tá. Olá. Vou fazer igual o Gil. Estamos começando mais um podcast, O que sei sobre tigres e dragões. Mas isso eu já falei. Eu tô começando de novo, Hoje com uma convidada muito especial. Que plágio. Deixa eu falar. Desculpa. Vocês dizem isso para todas as convidadas. Você tá no meu top 5 de convidados, tá? Obrigada. Top 5? Quantos já vieram? Acho que 5. 3. 5 ou 6, não sei. Não, 4. Que é antropóloga, tem pós-doutorado em antropologia, é escritora, é mãe de uma criança Estudou maravilhosa. Rádio Rádio e TV. e TV. Que mais? Que mais, Gil? Não, continua aí. E aí, de repente, estamos aqui com ela e treina Kung Fu e Tai Chi, os dois. Em algum momento da vida... Alguma coisa deu muito errado que ela... Tropeçou, caiu numa academia de Kung Fu. Foi isso. E aí, o que eu queria saber... Bom, primeiro, né? Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigada. Eu te conheço já há algum tempo, né? Uhum. E você sempre passou uma paz, uma tranquilidade, um equilíbrio muito grande, tá? A primeira coisa que eu queria saber... O que veio primeiro, assim, a filosofia do Kung Fu, do Tai Chi, já existia na sua vida e foi um encontro disso quando você começou a treinar? Ou você mudou radicalmente o seu modo de pensar depois que você começou a treinar e conhecer sobre cultura oriental? Caraca, que pergunta. Caramba, posso ir né? embora agora, fazer igual a Rafinha Bastos. Posso ir embora? Vocês podem terminar aí agora. Fica aí falando. Não, eu acho que eu sempre... Não sei como é que essas coisas acontecem, mas as pessoas sempre me disseram que eu transmito uma calma ou que eu tenho uma aparência calma, o que não quer dizer absolutamente que eu seja uma pessoa calma e resolvida e não tenha ansiedade e não tenha... Não, tá? Não. Eu sou ansiosa, pelo menos tanto quanto todo mundo. Mas as pessoas... Acho que isso talvez tenha me levado para caminhos que não eram tanto o que eu gostava. Porque as pessoas falam, você é calminha, né? Então você deve gostar de fazer yoga. Ou você é calminha, você deve gostar de... O que eu fiz antes, assim, para mexer o meu corpo antes, sempre foi dança, né? Eu detestava na escola... Educação física era uma coisa que eu sofria, mas não é que eu detestava, eu sofria, porque eu não queria fazer, eu não queria ir na aula. Mas o professor não... Rolava Vamos lá. bullying. Não, acho que os professores também não foram muito... Isso é um problema. Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falei na faculdade de Educação Física, porque se você parar para pensar, a Educação Física, ela é determinante para que o indivíduo se sinta bem diante de uma atividade física. Porque é o primeiro contato que aquela criança vai ter com a atividade física é na educação física. Sim, assim como todas as matérias que tem na escola, né? Se o professor não dá conta... E se o professor não traz você, caramba... Não aconteceu. Isso também não tinha. Hoje em dia nas escolas tem dança, capoeira. Eu tenho que falar pertinho do microfone. Tem dança, capoeira, tem algumas alternativas. Não tinha, na época era tudo coisa com bola, basquete. Acho que queimada era o que eu mais detestava. E sofri um certo bullying na escola que eu acho que estava associado a isso, porque eu não queria. Então jogava a bola para mim e eu... deixava passar. E aí, quanto menos eu fazia, mais eu não gostava e mais essa tensão aumentava. Mas também, pequenininha, eu comecei a fazer dança com o pessoal, não dança balé, mas tive uma professora muito legal chamada Regina Faria. O que ela fazia, ela chamava de dança expressão. Então, era uma coisa da sua sensibilidade, de improvisar com as crianças, tal. Então, isso foi super importante para mim. E depois de... Mas aí você já teve um estímulo da arte ali. Sim, aí eu já tinha... Enfim, mas isso... Eu nunca consegui juntar uma ponta com a outra, sabe? Entender que aquele corpo que dançava e era prazeroso e criativo me mexer, isso nunca veio para coisa do esporte. Então, nunca tive nenhuma relação importante com isso. Aí, depois, com 12 anos... Eu comecei a fazer flamenco,
Com 12. Com 12 anos, no Cisne Negro lá. Eu morava perto. Caramba, isso é... Com a Andréa Cisne Negro Guelpa. É incrível. Eu fui numa... É legal. É uma super escola. Então, comecei com a Andréa, eu acho que eu fiquei 2 anos com ela, aí depois eu saí... Como é que eu fui viajar, foi na volta da viagem... Aí, de repente, eu parei de fazer flamenco, aí fiz uma viagem por outras danças, eu fiz um pouco de clássico, eu fiz um pouco de dança do ventre e tal, e aí demorou alguns anos para voltar para o flamenco. Então, eu dancei flamenco, se eu contar assim, sem contar os intervalos, pelo menos uns 15 anos, né? E com muita dedicação, eu gostava muito daquilo. Com 30 e poucos anos, eu voltei a dançar. Fui para uma escola, encontrei um mestre super importante de flamenco para mim, o Miguel Alonso, que é um cubano que dá aula aqui em São Paulo. Ele foi super importante para mim, porque ele virou para mim e falou, olha, você tem que dançar, vem dançar comigo, vamos dançar. Terminei entrando num grupo semiprofissional com ele. E isso nos dias de hoje? Isso, assim, antes de começar, logo antes, foi a partir de 2010, pelo menos. Tá. E aí a gente estava dançando bastante, eu ensaiava quase todo dia, eu tinha aulas e ensaios até... Que aí era tudo noturno, né? Então eu saía da escola de flamenco à meia-noite. Quando eu comecei a treinar Kung Fu com o Chifu Moraes, eu saía à meia-noite do ensaio e 8 horas da manhã eu estava fazendo a primeira aula de Kung Fu. Porque aquilo era muito importante para mim, né? O quanto me mexer era importante. E aí, nesse período também, eu estava com bolsa fazendo pesquisa, né? Eu fiz mestrado, doutorado e o pós-doutorado numa sequência. Né? Qual foi o tema? O meu mestrado era sobre protesto de rua, a história de protestos de rua que aconteceram por volta dos anos 2000, aquilo que a gente chama... talvez ainda conheça, mas hoje talvez menos gente conheça, a gente chamava de movimento antiglobalização. Então, era um trabalho sobre isso, sobre as coisas que aconteciam na rua naquela época, o tipo de protesto que as pessoas faziam, o sentido que aquilo tinha. Só um parênteses. Quão decepcionada que você vê os protestos hoje, essas micaretas que acontecem? Eu acho que eu não sinto uma decepção com os protestos. Eu acho que eu sinto... Naquela época, a gente acreditava em outro mundo possível, sabe? Realmente, quando eu ia para a rua e participei de movimentos que foram importantes para mim, a gente acreditava que tinha uma chance de reverter algo que não se reverteu e o mundo piorou muito, né? O mundo piorou muito. Inclusive, o espaço de se manifestar, o espaço de... também no mundo inteiro está muito reduzido, né? E, então, acho que a minha frustração é mais por aí, é mais com o mundo e menos com os manifestantes. Mas tem, sei lá, tem muitas possibilidades aí de pensar, mas o mundo piorou muito. Tinha gente que na época estava indo numa coisa de ir para cima, assim, de ir para cima da polícia, e que hoje eu estava contando para o Gil uma história, grupos que eram de jovens ativistas na época em que eu participava dessas coisas lá na Europa, que hoje fazem um trabalho quase de sobrevivência, né, de ajudar o pessoal que está chegando de barco na Europa e sem autorização de entrar, os imigrantes que chegam e morrem afogados. Então, essa galera hoje pega uns barquinhos e vai ajudar o pessoal que está morrendo afogado. Que nem aqui no Brasil, né? Hoje a militância também está se dedicando a distribuir comida, né? O mundo está num nível que a gente precisa voltar para sobrevivência mesmo, sim, né? O ativismo, a militância hoje está por aí. Mas isso o Igor puxou aqui. Não, fechou o fio da militância. Mas a gente estava falando de quando eu comecei a fazer Kung Fu, eu falei do meu trabalho de mestrado, o doutorado foi sobre o Fórum Social Mundial, que eram encontros de debate que foram produzidos por esses mesmos movimentos que eu tinha discutido no mestrado.
E aí as coisas começam a mudar de cor, assim, também quando eu faço um projeto de pós-doutorado, nessa época eu já estava fazendo Kung Fu, que era mais dirigido pro universo da arte, né, da performance e tal. Então, meu pós-doutorado foi por aí. E no momento em que eu comecei a treinar Kung Fu, fiz uns 2 anos de Kung Fu antes de começar o Tai Chi. Eu também percebi que eu podia e que eu queria trazer o meu trabalho mais para a prática corporal e que esse trabalho de teoria que eu sabia fazer, eu passei uma boa parte da minha vida investindo em aprender a fazer pesquisa, a escrever trabalhos acadêmicos e tal. E acho que eu sou boa nisso, mas eu não queria fazer mais aquilo para sempre, né? Uhum. E sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com o corpo, e aí eu acabei indo fazer uma especialização na PUC em técnica clausiana. Ô, Júlia, antes de você avançar na não sei se foi muito atropelada essa... na questão do Klaus, fala um pouco pra gente por que você... foi pro Kung Fu. Quem encontrou quem? O Kung Fu te encontrou? Você escolheu Kung Fu? Como é que foi isso? Às vezes eu acho que o Kung Fu me encontrou, porque o meu namorado na época, ele tinha treinado, tinha parado de treinar, e eu ficava puxando lá no Moraes. A gente morava do lado, e aí eu puxava ele e falava, não, vamos voltar, você gostava tanto, porque quando ele treinava, ele gostava muito, acabou parando, vamos voltar, eu volto junto, vamos lá, eu vou também. Então foi assim, era uma coisa de querer estimular e falar, vamos junto. E aí, quando ele não foi, eu falei, quer saber, eu vou. E aí eu fui. E aí eu lembro que eu cheguei, já fui lá, botei a minha roupinha de meu legging, fui lá e eu falei, oi, tudo bem, eu queria experimentar uma aula. Então eu já cheguei falando assim, vamos experimentar, tá bom, vem amanhã, de manhã. Aí eu fui e gostei. E aquilo me dava uma dimensão, foi antes do Klaus Viana, né? Foi antes de eu fazer uma formação para pensar mais o corpo, né? Mas aquilo me dava uma experiência do meu corpo que era completamente diferente de tudo que eu conhecia. E tirava um pouco esse verniz, esse engano de que uma pessoa calminha tem que fazer uma prática de ficar quietinha, de ser bonitinha e de... né? Isso, tudo bem que o flamenco não é nem um pouco light. Eu acho bem agressivo. É bem agressivo. Às vezes é mais que o Kung Fu. Mas, então, e aí eu descobri que eu tinha força. O Shifu Moraes falou para mim, ele falou, não, você chuta forte, nossa, você chuta forte. E eu descobri que eu chutava, que eu podia chutar. Eu descobri que eu podia dar soco, eu podia descobrir várias coisas, né? Então, isso muda completamente a sua relação com o seu corpo e com o seu movimento, né? Então, o Kung Fu começou a abrir isso. Junto com isso, eu também estava conhecendo e me tornando aluna de um grupo de artistas de performance, que também foi um trabalho que chegou junto com a arte marcial na minha vida muito importante, mas sempre com esse sentido de mudar completamente a maneira como eu me via no movimento, né? E aí eu percebi que a minha relação com o flamenco também estava muito desgastada. Eu sofria porque eu não aprendia coreografia, eu sofria para me apresentar em público, né? Eu ficava muito tensa. Sofria antes, sofria durante, sofria depois. Porque, ai, meu Deus, e agora? Durante, sofria porque estava tensa e depois ficava, ai, eu errei, não foi bom. Então, era muito sofrido. E aí, a frase que eu uso é que a arte marcial me libertou da dança. Quer dizer, me libertou de uma relação que eu tinha com o meu corpo na dança, né? Porque não é toda a dança que é assim. Quando você começou a fazer Kung Fu, você sentiu uma facilidade maior para treinar Kung Fu por ter vindo de dança? Eu acho assim, que eu por tinha... conta da coreografia, né? Eu tinha disciplina. E acho que isso foi uma coisa muito importante. Ou seja, eu sabia que para conseguir qualquer habilidade,
eu precisava repetir 50 milhões de vezes, então não tinha problema com a repetição. Entendia que preciso de um treino, que aquela hora de treino eu vou suar e eu vou dar tudo que eu tenho naquela hora de treino, que às vezes eu vou precisar fazer treinos de 2 horas. Lembro de eu falando para o Moraes, não, a gente faz umas 3, 4 horas de ensaio. E ele falava, nossa, 3, 4, e eu sabia, eu conhecia isso, né? E acho que tem também eu sou boa de colar, eu não sou boa de memorizar. Eu sou boa de colar e de acompanhar. Então, às vezes eu vejo o movimento pela primeira vez, na primeira vez eu acompanho, e aí depois eu vou descobrir que eu não sei. Mas eu consigo fluir, assim, até a primeira aula de Tai Chi que eu fiz foi um pouco isso. É isso que eu senti. Eu consegui fazer junto. Então, tinha isso. Mas eu não sou muito boa de memorizar, não tenho... Realmente é uma coisa que, para mim, precisa vir da repetição. Sim. Da repetição e de conhecer, né, de estudar cada parte da sequência. Mas acho que isso tem muito a ver com a arte marcial, né? Porque a gente percebe que primeiro a gente decora, aí depois você desmembra tudo que você aprendeu, entende, depois junta tudo de novo, sim, né? Então, tem muito a ver. Né? Para ficar mais fluido, né? Sim. Quando você começou a fazer Kung Fu, você deu uma desencanada no Flamengo? Foi um processo assim? Ou... Eu fiz alguns anos de Kung Fu, aí depois... Acho que foi 1 ano, 2 anos. Dali a pouco eu parei, eu senti que eu ia parar. Em 2015... Tinha fechado um ciclo ali, talvez. Não, e aí eu fiz uns laboratórios de performance e a gente tava com uma série de apresentações numa casa aqui em São Paulo, o grupo de que eu participava. E aí eu senti que eu queria parar, mas eu falei, não vou parar no meio da nossa pequena temporada, né? Vou levar isso até o final. Então, fiz até o final e aí depois parei, né? Entendi. E parei tranquila, assim, parei sem saudade. Agora, às vezes eu sinto saudade, mas tem coisas que eu não sinto saudade, que eu não quero fazer mais. Vou dançar de salto, eu não quero fazer mais. Não quero botar meu pé naquele sapato de novo. Talvez eu queira, tá? Uma sapatilha mais confortável, né? Pra Kung Fu é mais confortável. Né? É mais confortável. Foi essa mudança, né? Acho que é tudo junto, né? Porque aí eu estava dizendo que eu fiz um projeto de pós-doutorado para produzir um trabalho acadêmico, né? Para produzir artigos. Um pós-doutorado não tem uma tese, então você vai escrever artigos. E aí eu sofri para colocar aquilo que eu estava aprendendo com e sobre esse grupo de performance num formato acadêmico. E aí eu fui vendo que não queria mais, porque eu tinha vários projetos, eu tinha vontade de fazer várias coisas, mas nenhuma delas, por exemplo, porque eu me interesso por Kung Fu ou por Tai Chi, às vezes eu ouvi, por que você não faz um projeto novo de outro pós-doutorado sobre Tai Chi, ou vai fazer um outro doutorado sobre arte marcial? Você pode, né? Porque é isso, você já chegou aqui no nível do doutorado. E eu não tinha vontade de fazer um projeto acadêmico sobre nenhuma dessas coisas. Quer dizer, que me colocasse a tarefa de escrever uma tese ou artigos dirigidos para revistas científicas sobre essas coisas, né? Até tenho... que aí depois que eu tive filho foi cada vez mais difícil. Eu gosto de escrever, mas não tenho mais vontade de produzir coisas nesse formato. Entendi. Né? Não porque o formato é ruim, mas porque tem a sua disciplina, né? Tem o que pode e o que não pode. O trabalho de pesquisa mesmo, sistemática. Não sei, também, assim como o Flamengo, pode ser que em algum momento da vida falar, vale a pena. Aqui eu encontrei um assunto aqui sobre o qual eu gostaria sim de fazer uma pesquisa mais acadêmica, mas naquela hora não. E também não quis fazer concurso, né? Que era um pouco onde desaguava. Então você vai se qualificando no trabalho acadêmico e isso costuma desaguar. Todos os meus colegas então começaram a se preparar para prestar concurso. Eu mesma me inscrevi em alguns, mas não... Eu olhava e assim, para entrar num concurso desses, num concurso numa universidade pública, você precisa ter vontade, né? E eu não encontrava em mim essa força de ir lá entrar num concurso
Que nem, sei lá, ir para um campeonato, se você tá... Na verdade, eu acho que eu não quero esse trabalho que está lá na frente, né? Eu não quero não quero estar nesse lugar. Aí não tem como nem... Ô Ju, você sabe que uma coisa que eu penso muito, até quando eu converso com as pessoas, né, sobre a minha vida também, e agora você contando um pouquinho da sua história, já parou pra pensar quantos momentos da vida a gente tem? Assim... De mudanças mesmo, né? De mudanças. Se você parar pra pensar, você teve um período rádio e TV, né, fez antropologia... estudou pra caramba, ainda estuda, cabeção assim, militante, né? Entrou no Kung Fu, aí parece que vendo aqui, você saiu bem, deu uma mudança, né? Você foi mais pra uma coisa da arte, expressão corporal e tal. E, como eu te conheço também, a sua vida mudou muito, né? Porque você entrou no Kung Fu, depois você terminou um relacionamento, começou um outro relacionamento, casou no Kung Fu, o seu filho nasceu no meio da arte, você já foi para a China, né? Então, vendo isso, eu vejo duas Júlias, né? Duas Júlias diferentes, né? Não sei se foi muito claro, mas o que você pensa sobre isso? Porque foi uma mudança muito grande, né? Eu acho que é a mesma. Porque às vezes parece, se eu olhar para o meu currículo, né? Parece, nossa, atirou para todo lado, foi para cá, foi para lá. Eu, no fundo, acho que as coisas convergem e acho que em momentos anteriores eu não via a possibilidade de deixar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Mas, entendeu? Por exemplo, quando você morou fora do país já? Morei quando eu era menina, quando eu tinha 12, 13 anos. Ah, tá. Pensei que você era um pouquinho mais... Não, mas viajei muito. Mas, por exemplo, quando você foi para Chandigarh, ali existe... Eu não sei, quando eu fui em Chandigarh, eu não fiquei um dia só lá. Puta, eu achei aquele lugar muito foda. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas eu achei animal, assim. Entendeu? É incrível aquele lugar. Sabe? E, inclusive, quando... Nem sei se a gente já falou isso em algum episódio aqui, mas quando eu fui lá com o Gil, eu lembro que a gente se afastou assim, né? Eu e o Gil, a gente se afastou assim... E o Gil tava, tipo, viajandão lá, assim, né? Tipo menino no parque. Nossa, onde é que eu tô, né? E aí eu falei, cara, esse lugar é animal, né? Esse lugar é animal. Mas, assim, é uma simplicidade muito grande, né? Ao mesmo tempo que é um lugar incrível, mas ao mesmo tempo é um lugar muito simples, né? Essa simplicidade, ela se relaciona com tudo que você vivenciou, estudou, buscou... no mestrado, no seu pós, sabe? Porque eu não sei, muita coisa que você falou aqui, eu tenho uma ignorância muito grande sobre esses assuntos, entendeu? Então eu não consigo enxergar uma semelhança nessa simplicidade de Chandigarh. Como é que eu fui parar em Chandigarh? Isso, exatamente, entendeu? Por isso que eu vejo duas Júlias diferentes, entendeu? Claro que na sua concepção você vai falar, tem tudo a ver. Na minha concepção bem ignorante, eu acho muito distante, assim. Entende? Entendo. Claro que as pessoas, elas mudam, né? Vão conhecendo coisas novas, tendo novos estímulos. E outra coisa, a gente tem uma afinidade, né? Tem uma afinidade. Então, o fato de você ter encontrado o Kung Fu, ou o Kung Fu te encontrou, isso, para quem acredita, é uma questão de afinidade com a arte em si, com a cultura em si. E, de repente, alguns anos depois, você estava em Chandigarh. Entendeu? Tem uma coisa pra mim, não sei se vou responder a tua pergunta, tá? Mas que eu acho que pra mim era um limite do tipo de trabalho acadêmico que eu estava fazendo e que me fez querer sair. Tipo, deu. É que era realmente muito difícil juntar uma experiência legal, criativa que eu tinha na dança e que tinha a ver com o meu corpo e com uma experiência muito imediata das coisas, com a nossa sensação das coisas, com nossos encontros com as outras pessoas, né? Tinha uma distância muito grande entre isso e o que é, vamos dizer, o cotidiano do trabalho acadêmico, em que o que a gente faz o tempo inteiro é encontrar essas coisas que estão no mundo e traduzir elas para uma linguagem, vou exagerar, tá? Perdão dos acadêmicos. Traduzir para uma linguagem de especialistas
que na verdade poucas pessoas vão entender, né? E eu tinha vontade de ir no rumo, vamos dizer, dessa simplicidade, né? Que, por exemplo, eu poderia escrever um trabalho sobre Change.Go, né? Um artigo sobre Change.Go. E o que eu faria eu só saberia afastar do Gil e de você e das pessoas que vivem lá e fazem Tai Chi, né? Então eu ia escrever um texto que nenhuma dessas pessoas ia ler, provavelmente. E talvez se tentasse ler, ia falar, nossa, mas não é bem precisava dizer assim, precisava dizer de um jeito tão complicado. Então esse trabalho de tradução para uma linguagem, vamos dizer, mais técnica, para conversar com teorias, para conversar com autores teóricos, isso tem uma finalidade, isso tem uma importância, mas não era mais o que eu queria fazer. Então, quando eu digo, eu não quero escrever um trabalho acadêmico sobre Tai Chi, é porque eu quero fazer Tai Chi, né? Eu quero viver Tai Chi, eu quero viver Change.Go, não quero mais estar preocupada em fazer essa passagem. Acho que eu tenho vontade, e não deu muito tempo, né? Porque porque veio muita coisa e um filho junto. Tenho vontade do contrário, de conseguir trazer um pouco mais vamos dizer, do meu conhecimento teórico ou da minha habilidade de lidar com teoria para conseguir escrever e conversar e falar mais sobre aquilo que a gente faz hoje, né? Sobre o Tai Chi, sobre o Kung Fu. Mas muito isso também não é fácil. Nossa, Ju, eu entendi muito bem, acho que você respondeu... Sei lá, eu até fiquei meio confuso, né? Tudo bem. Não, e ela tá falando de uma forma muito simples e eu tô aqui meio... Caramba, não tô mas você sabe que me veio uma lembrança aqui, Ju. Não sei se o Gil vai lembrar disso. Na primeira vez que o Mestre Chi veio pro Brasil, a gente sempre teve, eu pelo menos, uma concepção de que existiam grandes segredos nas artes marciais, estudos mirabolantes. Coisas secretas. Coisas secretas, né? E eu me lembro que numa das primeiras conversas assim com o Mestre Chi, a gente tocou nesse tipo de assunto, ele falou, segredo? Não tem segredo, você só precisa treinar. Só treina. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não tem segredo, não tem mistério, né? E quando você fala nessa simplicidade, que você fala, tipo, eu só queria treinar, entendeu? O Mestre Chi falou isso. Não tem segredo. O golpe que vai... Não, é treino. Se você ouvir falar isso, não tem muita coisa, né? Então, acho que essa simplicidade que a gente percebe, às vezes na prática, em Change.Go, ela se dá quando a gente se entrega, né? Mas acho que quando a gente vivencia efetivamente, entendeu? Às vezes a gente gosta de determinados assuntos, determinadas atividades, mas se a gente não vivenciar, às vezes a gente não consegue ter essa entrega e enxergar essa simplicidade, entendeu? Porque eu acho que o legal da vida é a simplicidade, né? Eu acho que você estava me perguntando sobre a minha filosofia de vida. Eu falei que eu não tenho nenhuma formulação, mas eu acho que o caminho que eu fiz foi de tentar colocar isso no centro. Então, né, o centro da minha vida, que sempre haja espaço para eu fazer para isso, para eu só treinar. Esse momento do só treinar, que é muito difícil, né? É muito difícil, porque a gente dá aula também, depois de um tempo treinando Tai Chi. Eu comecei a ter o papel como instrutora. Então, às vezes, eu me vejo dando aula, dou aula particular para 2 alunas, e às vezes eu me vejo dando aula para elas, e aí eu tô fazendo a forma com elas, mas eu tô fazendo a forma e tô com o olho ali, né? E o ouvido para entender o que elas estão fazendo, na verdade eu tô acompanhando o que elas estão fazendo. E aí me dá uma saudade de... hoje eu queria ter feito a forma só para mim, assim. Hoje eu queria ter feito só a forma. Peraí, o que era? Acho até que tá tomando lembrei. Essa conversa que eu não lembrei. Mas isso é bom, né? É um rumo inteligente, que ela não esperava. Não, acho que isso é o barato, né? O barato dessa... Essa pessoa que a gente só se faz de burrinho, mas a gente é... Não, mas o legal do nosso podcast é isso. A gente tenta ter um caminho, depois... vai para outro.
Nem rolou nenhuma piadoca ainda. Não dá. Não, mas eu tô sem graça de fazer piada sem graça aqui, sabe? Se eu fizer uma piada daquelas que eu sempre faço, eu já... Eu gosto de piada, eu assisto Rios à noite com o Gil. Não, mas os rios que estão no meu perfil, é tudo bagaceiro. Os rios da Júlia, umas coisas assim. Sabe aquelas piadas? Que ninguém entende. Só a cabeça. Eu fico assim. Só o pós-doc que entende. Vocês estão queimando meu filme. Mas de vez em quando ela me manda uns. Não, mas eu fiquei pensando, quando você respondeu sobre o porquê você foi pro Kung Fu, a minha leitura aqui é que foi algo absolutamente intuitivo, não foi uma construção racional, assim. Sim. Eu li sobre Kung Fu, li uns artigos aqui, vi que o Kung Fu tem origem na China e não sei o que lá, pode me ajudar nisso e naquilo. Não, foi uma decisão ali, meio que motivada por um instinto, um processo bem orgânico, e isso te levou para o Kung Fu. Assim como eu perguntei do Kung Fu, depois de algum tempo você se interessou pelo Tai Chi. Entre o Kung Fu e o Tai Chi, você pesquisou alguma coisa sobre o Tai Chi antes de fazer a primeira investida no Tai Chi? Ou foi algo mais também na linha do... Chega, eu tô pensando demais na academia, para escolher isso aqui eu não quero pensar em nada, eu vou... Deixa a vida me levar. Inclusive, eu acho que é legal essa pergunta também pro Kung Fu. Porque você contou que você tinha um ex-namorado que praticava e tal. Mas por que você foi fazer o Kung Fu? Teve alguma relação e não um Krav Maga, qualquer outra coisa? Teve essa coisa de ter uma escola perto de casa, né? Vocês já devem ter ouvido bastante aqui. Né? Então tinha uma escola perto de casa, eu achei legal quando eu fiz aula, eu achei que era um lugar que tinha, sei lá... Mas tinha não um foi conteúdo assim, ali. Não sei. E aí você perguntou do Tai Chi, né? Se teve uma elaboração. Não, mas eu fiquei... Depois que eu comecei a treinar o Kung Fu, eu falei até pro Gil depois, que ele falou, eu fiz os textos do site da Ponlai, que você tinha feito uma parte daqueles textos, ou todos aqueles textos. Eu falei, eu li o site inteiro. Eu li o site inteiro, o jornalzinho do Ponlai, eu li tudo. Até para ver, sabe? Deixa eu ver se é legal, deixa eu ver o que eles estão escrevendo Antes aqui. de entrar, você leu tudo? Não, depois. Depois. Depois que eu já estava na escola e eu sentia uma firmeza na escola, eu falei, deixa eu ver os conteúdos que tem no site. Eu até imaginei, não sei, será que o pessoal lê aí? E gostei muito da cultura marcial que eu conheci ali. Né, que eu não sei sobre cultura marcial em geral, eu só sei dos lugares por onde eu passei, né? Então, tinha um ambiente que também, vamos dizer, para mim era libertador, vamos dizer, os pequenos rituais e o jeito de entrar no espaço de treino, né? Esses pequenos detalhes que, na verdade, constroem o espaço de treino, né? Que fazem qualquer sala virar uma sala de treino marcial. Eu me senti muito confortável, né? Me deu um alívio mesmo, sabe? Me senti bem, me senti segura, né? Para descobrir, para experimentar com o meu corpo coisas que eu não conhecia. Não fiquei com medo de me machucar, né? Enquanto que na dança eu vinha me machucando, porque até teve um papo, acho que foi o Papo das Trevas, vocês falaram um pouco disso. Na dança eu sentia que eu estava me machucando, sabe? Que tá acumulando um cansaço, tá acumulando no pé, tá acumulando no joelho, tá acumulando... Então, você vai sentir que tinha um desgaste, né? Físico, inclusive. Que tem tudo a ver com tensão, né? Curiosamente, você falou uma palavra que estava na minha cabeça, mas eu não queria formular minha pergunta trazendo ela, que foi essa coisa da libertação. Quando você falou da escolha pelo Kung Fu, e aí pensando em tudo que você tinha feito antes, na academia, do mestrado, do doutorado, do pós-doc... A imagem que vem pra mim quando você aparece lá na academia, eu quero fazer uma aula de Kung Fu. É algo nesse sentido de tipo, eu quero me libertar de umas coisas que eu tô fazendo aqui que eu não tô mais afim de fazer. Me veio muito forte essa palavra. E aí eu acho que tem uma outra coisa, falando até do Shifu Moraes, do Moraes,
que eu acho que foi favorecedor também para esse processo. Porque a gente conhece bem o Moraes e sabe o quanto ele tem essa capacidade de acolher qualquer aluno, qualquer tipo de aluno, e depositar nesse qualquer tipo de aluno uma crença inabalável de que você pode fazer. Então, acho que tem também esse ponto, só para aproveitar, deixar registrado aqui, esse papel importante do professor, na linha do que o Márcio falou, quando você fazia educação física. Diferente da educação física. Se o cara física. não acolhe o aluno na sua dificuldade ou na sua não aptidão natural para aquilo, aquilo vai virando um fantasma, um monstro para o aluno, isso que você mesmo. carrega para a vida inteira, né? Mas você pode voltar e chegar, como é que você chegou no teste? Mas tem muitos alunos, né, que entram com essa coisa, eu não vou conseguir, acho que é muito difícil, eu não tenho uma habilidade física para isso, mas a pessoa precisa se libertar, né, se entregar para aquilo, e se o professor não conseguir te inserir e a gente tem que confiar um pouco também, porque eu também não me sentia cobrada, sabe? Ao mesmo tempo que... No Kung Fu. No Kung Fu. Tinha o meu... Eu podia fazer no meu tempo e repetir. Lógico que eu comecei e aí senti que eu tinha uma certa facilidade também, né? Não é que eu entrei e... foi legal, assim, eu estava aprendendo, eu sentia que eu estava aprendendo, que eu estava ficando mais forte, né? Isso é uma coisa legal também, né? Que eu acho que alguém que começa na arte marcial e fica, tem um prazer, assim, de perceber que o meu corpo estava ficando mais forte, de perceber que eu estava ganhando agilidade, que eu estava ganhando flexibilidade. Isso é muito legal. E aí até foi um assunto de um texto lá que eu publiquei na revista Tai Chi Brasil, que foi uma das poucas coisas que eu consegui escrever depois de ter parado de escrever coisas acadêmicas, de que era uma coisa mais, vamos dizer, mais de dentro para fora e menos de uma cobrança que eu sentia de precisar agradar, sabe? Ou de precisar fazer certo para ficar bonito, né? Porque em certas, vamos dizer, em alguns campos da dança, em algumas experiências de dança, eu tinha que ser linda o tempo inteiro e olha que no flamenco tem um espaço para você ser grotescona, assim, tem bastante espaço para isso, mas mesmo assim tinha uma pressão muito grande de comparação com os corpos das outras mulheres, uma coisa assim de que você não pode ficar gorda, uma coisa de que você precisa... E eu gostava também da parte drag do flamenco, assim, sabe? Eu gostava bastante de me vestir, de me maquiar, só que eu sou assim, tá? No meu caso é bem drag mesmo, porque é uma outra coisa que normalmente eu não faço, de botar a peruca, que eu tinha o cabelo meio curto, botava a peruca com flor e com maquiagem e tal. Eu sempre gostei bastante disso. Mas tinha uma carga ali de isso, uma cobrança que não de um corpo que não era o meu, de algum jeito. Assim, será sabe? que teremos fotos aqui? De uma expressão... Fotos dessa fase da Júlia em algum cantinho do vídeo aqui? Quem sabe? Assim? O editor pode colocar. Será, eu posso achar. Se o editor receber... Fica a dica aí, fica a dica. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa já... Acho que tem a ver, mas já... Mas não esqueça de chegar no Tai Chi lá, tá? A minha pergunta ainda. Tai Chi, tá bom. Chega no Tai Chi? É. Da sua pergunta? Qual? A pergunta que eu fiz. Então responde, senão a gente vai perder. De como cheguei no Tai Chi. Foi também pela mão do Shifu Moraes, que... era isso, eu estava levando o Apon Lai muito a sério também, né? Sentindo que ali tinha um pessoal legal, com um conteúdo técnico legal, e aí teve essa chegada do professor da China, que chegou da China, que ia fazer uma coisa sobre Tai Chi. E eu não me lembro o que o Shifu me disse. E o professor da China época. não tinha olho puxado, né? Não, era um professor. Alagoas, cara. Professor alagoano. Ai, meu Deus, Alagoas, chegando aqui em São Paulo com o nariz caquento, hein, meu? Alagoas. E aí, eu acho que o Shifu, na época, anunciou para todos os alunos, falou, olha, quem quiser vai ter esse papo lá, que era um Tai Chi mais? Tai Chi mais. Tai Chi o quê? E aí eu fui com ele no dia de manhã. Era mais de falar sobre Tai Chi, fazer a cerimônia do chá. Tá bom. Era o nome do evento. Isso. Era o nome do evento. E aí eu fui, não sei se fui com ele ou se encontrei ele lá. Era de manhã cedo, era o dia que eu não tinha
eu não tinha Kung Fu. E você foi também sem pesquisar nada sobre Tai Chi? Foi? Não, eu acho que ele me disse que era um Tai Chi marcial, que era um Tai Chi... Ele fez uma propaganda do estilo Chen, assim. Que não era aquele Tai Chi... Sei lá. Para idosos. Da terceira idade. Não era um Tai Chi... Era um outro Tai Chi. E Tai aí Chi Nutella. Tai Chi, Ih, vai pegar a mão. Vai ganhar haters. Corta. Haters, E fui e gostei. Aí teve fotos de Chandigarh e tal. E aí eu falei, não, quero começar, quero experimentar. E aí demorava um monte. Aí eu falava pelo Facebook com o Rômulo. E aí, vai começar a turma de Tai Chi? E nada. Mas você sabe não, que tinha um vai combinado começar. entre o Gil e o Moraes, né? Tinha. O Gil falava, Moraes, você tem que levar a Júlia aí no Tai Chi mais. Ele não me conhecia. Te conheci de exame. Opa, não. Pera você aí, não não. sabe. Entendi, Momento foi tudo fofoca, armado. momento fofoca. Não, você não sabe. Foi tudo armado. Teve um tinha. exame de faixa. Não tinha nada de Teve o... Eu aumento, mas não invento, hein? Ô, Nelson Rubens. Teve Nelson um Rubens? exame de faixa que a gente saiu. Eu falei, Gil, você tava olhando demais pra aquela aluna ali, Gil. É verdade? Era assim. Ai, que amor. A senhora casada, eu Não, era casado, senhor. mas era um rapaz comprometido. Não, você com não era a arte. comprometido. Você era comprometido Tai Chi. com o Cosmo. Não vem com essa, não. E é Nada verdade. disso, audiência. Inclusive, teve um seminário que o seu sobrinho Hugo mas isso foi e o seu depois. sobrinho isso foi Gabriel bem depois, Augusto, já. depois Isso foi ficaram bem tirando várias fotos. Isso foi bem depois. Bem depois. Sim, eu sei que foi bem depois, mas assim... Mas antes, lá atrás, no exame de faixa, já teve, tá? É que você não percebeu, mas já tinha uns coraçõezinhos assim, ó. Por que você acha que foi o destaque? Isso mesmo. Gente, olha só. E aí fala, a gente você foi precisa destaque, discutir. não foi? Hã? Você foi destaque, eu sei Eu fui disso. destaque da branca pra amarela Isso, e da eu amarela sei. pra verde. Quem tava na banca? Nesse dia? Era você? Não, tô te perguntando. Não, era o Márcio. Eu tava. Então não tem Mas nada o a Gil ver com tava. isso. Não, tava assim. E aí eu fui Nada. fazer a primeira aula de Tai Chi, e aí cheguei lá nesse evento que o Chifu Moraes me levou, e só tinha todos os professores da Ponlai. Não sei se eram todos, mas só tinha professor da Ponlai. E eu era a única mulher e era a única aluna. E aí eu cheguei... Só tinha eu você falei, de mulher? nossa, só. E aí tudo bem, fiz. E aí como eu sobrevivi, eu também fiquei me achando. Eu falei, tudo bem, eu faço a mesma aula que os professores da Ponlai fazem. A joelho fica lá de cócoras e puxa a perna, todo aquele trabalho de tendões lá do mestre Chen Zichan, que é bem... Intenso. E aí eu já estava, acho que eu já tinha começado, eu estava começando o curso na PUC, né? Que é de técnica clausiana, que é todo um trabalho para entender, que a Jussara Miller, que é uma das supermestras que eu conheci lá, chama de escuta do corpo, assim, de você conhecer o seu corpo e entender que o movimento preciso, ou o movimento que serve também para atores, né? O Klaus Viana, que dá nome para a técnica, era um cara que formou a geração de atores aí do Marco Nanini, da Marília Pera, ele formou esse pessoal, né? Então, e o movimento, seja ele do ponto de vista técnico ou do ponto de vista expressivo, ele tem a ver com o quanto você é capaz de conhecer o seu corpo mesmo, né? E conhecer o caminho do movimento. Ele usava essa expressão que tem tudo a ver com o jeito que a gente aprende, né? a fazer um taolu. Né? Não é decorar uma coreografia, é aprender o caminho de movimento no seu corpo, inclusive. Não o caminho pela sala. Sim, sim. O caminho do movimento dentro do seu corpo. Então, eu já estava começando a mexer com isso, e o Tai Chi veio junto com a técnica clausiana, e aí tinha tudo a ver. Eu tinha certeza que tinha tudo a ver, eu sentia que tinha tudo a ver. Tem coisas que só agora eu consigo entender melhor como se relacionam. Quando eu concluí... Opa, bati aqui no negócio. Quando eu concluí esse curso aí de 2 anos de especialização, todo sábado, foi também uma aposta muito grande, assim, de fazer, porque eu pensava, não, eu quero trabalhar com isso. Eu quero dar aula, eu quero fazer... trabalhar com as práticas corporais. E aí...
terminando o curso, eu já estava pensando assim, agora eu preciso aprender muito mais sobre Tai Chi para entender como que essas coisas dialogam. Tipo, eu fiz toda a formação que eu podia fazer em técnica clausiana, agora eu quero aprender tudo que eu puder aprender sobre Tai Chi e para ir descobrindo como relacionar as duas coisas, assim. Então, Júlia, continuamos nesse caminho. Que conexões e que relações você faz do Kung Fu com o Tai Chi e com técnica clausiana? Pegando até um pouco dessa última fala que você fez, do caminho, entender o caminho do movimento de acordo com o seu corpo. Como é que você correlaciona essas coisas todas? Até mesmo correlacionando com o flamenco, que foi uma experiência pretérita que você teve. O flamenco, se um dia eu voltar a fazer, ele já vai ser muito mais parecido com isso que eu estou falando, né? Mas é de verdade, eu acho que esse elemento de... Bom, você pode aí, agora o Shifu e o Lao Shi vão poder me dizer se eu estou correta, mas você pode aprender um Taolu como se fosse uma coreografia. Vou usar essa coreografia, parece que coreografia é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, mas como se fosse uma coreografia, né? Ou tem alunos que vêm na aula de Tai Chi e falam, é como se fosse uma dança. E a gente fala, não é como se fosse uma dança. Porque eu posso aprender uma coreografia, mas não vai ter a qualidade do movimento, que é importante, não vai estar presente, né? A qualidade do movimento que você precisa para uma aplicação, ou no caso do Tai Chi, a qualidade de movimento que você precisa tanto para uma aplicação quanto para fazer fluir a energia no seu corpo, né? Porque essas duas coisas estão relacionadas, tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi. Então, tem uma qualidade do movimento que não vai estar lá. E essa qualidade do movimento, a qualidade de precisão, a qualidade até de beleza do movimento, até de você se movimentar de um jeito que alguém vai ver e vai fazer... E vai sentir uma coisa. Arte, né? Por isso que é arte. Vai sentir uma coisa ali, que pode nem ser, nossa, ai que lindo, ai que suave. Não é por aí. Mas essa comunicação que rola através do movimento, ela não vem... ela não vem de fora. Ela é resultado, mais uma vez, de você ir treinar de novo, e repetir 50 milhões de vezes, até você achar que não dá mais, e aí você começa de novo. E é assim que a gente conhece o corpo, né? A técnica clausiana, ela foi organizada pelo filho do Klaus Viana, o Rainer Viana, e pelas alunas dele. Então, ela é uma espécie de sistema, né? Então, o Kung Fu, por exemplo, o Kung Fu do Mestre Shi, ou o Tai Chi da família Chen, são sistemas. Então, tinha um conhecimento ali sobre movimento, sobre técnica marcial, e que às vezes algumas gerações de mestres vão falar, não, como é que a gente vai ensinar para a próxima geração isso aqui? Uhum. Por exemplo, essa qualidade que eu preciso numa aplicação. Vamos dizer, a espiral de movimento que eu preciso para fazer numa aplicação. E aí eles vão inventar uma didática, né? Vão inventar um método de aprender e de ensinar. A técnica clausiana também é isso, né? E aí oferece para o aluno alguns recursos para que a pessoa possa conhecer melhor o seu corpo. Sim, né? São facilitadores para aquela pessoa. A gente dizer, para que a pessoa possa se tornar pesquisadora do próprio corpo. Sim. Né? Então, isso é útil para todo mundo, para viver, né? Mas também na arte marcial, e também na dança, e também nas artes cênicas. Legal. Né? Você sabe que quando você fala sobre experimentar o corpo, né? A arte marcial, ela é um perfeito caminho para o seu autoconhecimento. Sim, sim. Né? Porque as pessoas, quando elas entram, por melhor que você seja fisicamente, ou você já tem um talento nato, tem isso, né? A pessoa aprende muito, já tem um talento nato. Mas mesmo você tendo uma facilidade, tendo um talento nato para aquilo, você precisa se autoconhecer. E a função de um sistema, de uma técnica específica, é justamente como um facilitador para aquilo, né?
É isso do ponto de vista marcial mesmo. E isso é muito profundo, viu? Isso é bem profundo. Na verdade, esse papo aqui... vou até dar dica para quem tá assistindo. Para quem quer evoluir nas artes marciais, cara, esse papo aqui, ele é bem profundo. Não, bem profundo. O que eu ia complementar aí, Márcio, é que se a gente pensar como arte marcial, um primeiro ponto do ponto de vista do combate com o outro passa por você conhecer o seu corpo. Se autoconhecer, conhecer o caminho do movimento no seu corpo, para numa situação seja mesmo num Tulien, que é uma luta combinada, passa por isso também. Passa primeiro por você conhecer o seu corpo, conhecer o caminho do movimento, que o movimento faz no seu corpo, para você conseguir fazer essa luta combinada. E depois tem outra etapa, que é uma luta mais solta, que não tem chutes e socos pré-estabelecidos, mas você precisa desse conhecimento em você para você poder lidar com o outro, nessa relação de um possível conflito. Você falou uma coisa, Júlia, que eu acho que é um grande divisor de águas para a gente que está aqui no Ocidente, quando a gente vai ensinar alunos, ou mesmo até a gente quando começou a praticar. Que a gente começou há muito tempo atrás, então, numa época que não tinha... E muito jovem também, né? Numa época que a gente não ficava pensando muito, mas por que eu tenho que repetir tantas vezes? Não tinha isso, era faz e vamos embora. Hoje, eu acho que tem uma questão com relação a isso que você mencionou, assim, essa compreensão que você tem de repetir 50 vezes, 1000 vezes, e se for preciso eu vou repetir mais um tantão. Eu acho que isso é ótimo. Quando a gente encontra alunos assim, nossa, que maravilha, está tudo resolvido, o aluno vai compreender que a repetição faz parte do processo de aprendizagem dele. Só que isso não é, de saída, o local que os alunos vão. Geralmente os alunos não têm muito essa disposição assim, vou repetir 1000 vezes. Fica parecendo até uma piadinha de filme clássico de Kung Fu. Repetir 1000 vezes e tal. Ao passo que isso é o que vai te dar a condição de sacar o movimento no seu corpo. Você foi à China, para Vila Shen. Eu queria que você falasse um pouco que diferenças você percebeu da prática lá, das práticas que a gente conduz aqui, que eu conduzo aqui, ou até mesmo no Kung Fu, que diferenças ou que semelhanças você percebeu? O que eu consigo perceber, o que eu consegui perceber como no lugar onde eu estava, né? Como ali aluna estrangeira, tal. Mas a primeira coisa mais óbvia, né, é o mundo em que aquilo tá, né? Porque na escola de Chanjiagou, os alunos, aquilo é a vida das pessoas, assim, sem metáfora nenhuma. Então, eles dormem, vivem na escola, dormem, acordam na escola, treinam, aquilo é a vida deles, aquilo é a atividade principal. E o que é maravilhoso de treinar, para a gente de treinar numa escola assim, é que você tem a oportunidade de também viver aquilo como a sua atividade principal. E, enfim, isso é incrível, né? Então, você não está vindo do seu dia de trabalho para uma aula, você não está depois de um tempo, né? No começo tem toda a coisa da diferença cultural e da chegada e da viagem. Então, no começo a gente ainda tem uma agitação maior, mas eu acho que todo mundo lá, do grupo que estava junto, sentiu que depois de um dia, depois de uma semana, você vai assentando também. Então, vai aparecendo um espaço mental diferente para a prática, a rotina, aí de novo, a coisa da repetição, né? Tem uma rotina muito regrada e a gente abraçou isso, né? Porque também eu ouvi histórias de outros grupos de estrangeiros que vão para lá e não topam muito isso. Então, eu vou treinar, e aí vou sair à noite, aí a gente vai para a cidade, né? Que entram... A gente, acho que se abraçou isso, de entrar naquela rotina. Se dispuseram a isso, vivenciar... a tá vamos dizer, naquela simplicidade, sim. Porque aí isso abre um espaço, e aí também pegando o jeito que o Klaus Viana pensava, o corpo, né? É sempre o corpo em relação com o ambiente, com o mundo que está em volta, com pessoas, com uma cultura, né? Sim. O seu corpo também não é vamos dizer,
uma célula, uma coisa fechada, né? Não, ela é um corpo. E a gente tem uma inteligência nata, né? Que a Sim. gente se adapta, né? Vai se enquadrando. Tem o né? corpo que a sua cultura construiu, né? A diferença, por exemplo, de como funciona o quadril de uma pessoa que vai todo dia fazer cocô de cócoras e nós que não fazemos isso. A diferença que tem no corpo de uma cultura que é de cadeira. E a diferença entre o que a gente come, tudo isso faz muita diferença no corpo, né? A pesquisa do seu corpo também tem a ver com isso. O que eu faço fora do treino, né? E como lá praticamente não tem fora do treino, você entra num outro ritmo. Não, e quando tem fora, você está morto. Aí você não aguenta. Alguém fala, vamos ali, você fala, não. Não tem espaço para pensar em mais nada. Não tem. Então, diz que a primeira diferença é essa de você estar num mundo completamente diferente, né? E isso é muito legal para quem vai para lá. E aí tem outras... eu não sei se é porque a gente não entende o mandarim, mas tem menos explicação e mais repetição. Menos explicação... E tem o jeito de ensinar da família Chen também. Então, o mestre vem e faz as correções e bota a mão em você e força para cá e força para lá. E tem um jeito, tem um toque deles que é muito, muito particular. Teria muita coisa a pensar e a aprender sobre isso, né? E cada mestre a gente faz a postura da árvore. Então, o jeito que eles vão, aonde que eles vão pegar no seu quadril para te dar uma orientação. Então, esse tipo de correção é muito rica e ele não está te explicando. Ele não vai ter, assim... Explicação. Olha, você tem que fazer isso porque... Taraná, porque a aplicação é essa. No Tai Chi da família Chen, você não vê... As pessoas perguntam muito nos seminários aqui sobre as aplicações. Mas tem até uma citação do Chin Shaoxin, eu acho, no livro lá do David Gaffney, que ele fala, a gente não ensina pela aplicação, porque tem muitas aplicações, e eu não quero que o aluno associe a dinâmica desse movimento a uma aplicação só. O eu quero falou que isso no ele falou seminário também, aqui, né, no seminário. Mas só uma contribuição aí, eu acho que quando a gente recebe a correção por meio do toque, mesmo com o Shifu, com o mestre Shi, mesmo sem a oratória deles, eu acho que o jeito de tocar, aqui, o gancho, não sei o que lá, isso pra gente como aluno, é como se ele tivesse falando um monte pra mim. Cai um piano de conhecimento na sua cabeça. O ajuste que ele está fazendo no seu corpo a partir do toque dele. Então, aí... Só que isso precisa de uma certa, além de disposição enquanto aluno, de uma certa maturidade para você conseguir capturar isso. Senão vira uma coisa assim, nossa, ele está aqui me botando para baixo. Tá me apertando. Está me apertando e me loucura. E talvez até entre na cabeça faça mais sentido quando você compreende, ao invés de só receber uma explicação, né? Sim. Mas desculpa, eu te interrompi, pode... Não, é isso. E aí tem um conhecimento, aí aquela coisa de como traduzir para... Porque aqui... eu não acho que seja tão simples dizer assim, então aqui a gente não precisa dar explicações. Porque aí, de novo, tem uma diferença cultural. Existe uma diferença A gente cultural. precisa... A gente precisa falar sobre o que a gente está... É uma coisa muito importante para a gente falar sobre o que a gente está fazendo. E aí, eu trago um pouco comigo uma coisa do Klaus Viana que eu não sei muito como trabalhar na arte marcial, que é esse espaço que ele dava... para os alunos falarem, né? O começo de uma aula de técnica clausiana, de uma prática de clausiana, a gente senta numa roda e conversa um pouco. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a aula passada? Como você está se sentindo? E aí aparece de tudo, né? Aparece de tudo. E o Klaus falava que isso é muito importante. A pessoa chegar para trabalhar com o corpo dela, e ela ter um momento para falar. E ele falava, o pessoal vai falar um monte de bobagem, umas coisas que não tem nada a ver, mas não importa. O importa é ter esse momento para falar, porque isso é importante para as pessoas. E aí, vamos dizer, depois do movimento,
Falar também sobre o que você... Olha só, eu estava com o meu cotovelo aqui e aí eu descobri que se eu apoiar melhor o meu pé no chão, eu vou conseguir relaxar mais o ombro. E a pessoa falar isso é importante para a pessoa entender que o corpo também produz um conhecimento, né? Que você aprendeu. E até para estar menos fora também a referência, né? Então parabéns, agora você aprendeu a coreografia, agora você vai passar de faixa, né? Essas validações que vêm de fora, você se torna mais capaz de lidar. E no Tai Chi isso pode ser bem importante, porque a gente não tem faixa, né? Sim. A gente não fala, agora você está nesse nível, agora você... Não, a gente está lá só falando com um horizonte comum aí de... Mas é por aí. Muito bom. Eu tô até tonto, cara. Vixe. Muita informação. Vai. Então. Bom, pra quem tinha dúvida se Tai Chi é melhor do que Kung Fu... Onde tem dúvida, Márcio? Onde que ele quer chegar? Se eu tenho dúvida? Não, eu já tenho certeza. Eu já tenho resposta aqui. Qual é? Não posso falar. Amarelão. Tudo bem aí com vocês? Márcio, tá bem? Ótimo. E a Cuca, fresca? Igor também? Não. Xícara. Eu preciso de uma meia hora aqui. Você tem uma meia hora pra dar uma relaxada? Pensar E vocês na em vida. casa, estão bem? Vocês viram que o papo com Júlia Ruiz é... Alto nível, hein? Alto nível. Como dizem os franceses, quelque chose. Bom, conversamos sobre muitas... Você viu aí? Desculpa, hein? Eu ia falar uma piada agora, mas que nem eu sou bem aqui, viu? Como dizem os guarulhenses, puta merda, hein? Como diz o pessoal do Morro Grande, é nóis. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Certamente a gente vai ter 2 episódios, ou mais, não sei, mas provavelmente 2 episódios com a Júlia. A ideia é que a gente possa falar um pouco mais também sobre, enfim, o papel da mulher ou a mulher nas artes marciais, mãe, dona de casa, tradutora, enfim, as coisas mais convencionais e que fazem parte do dia a dia de Júlia Ruiz aí no segundo episódio. Essa foi a parte não convencional. Tá bom. Beleza? Então, não esquece de compartilhar o vídeo. Como diz o Márcio, senta o dedo. Senta o dedo no like. Coloca naquele grupo do WhatsApp, lá onde tá o seu tio, o seu avô, que eles ficam mandando um monte de piadinha boba. Pega esse link aqui e coloca lá naquele grupo. Por favor, viu? Depois do bom dia, da figurinha do bom dia, você já mete esse aí. Exatamente. 1 hora aqui, ó. Toma pra você. No grupo Valeu, da família. Valeu, gente. Valeu. Até mais.